Boa noite. Tudo bem, Eduardo? Diz como é que tá o som para mim, Eduardo. Se está bom ou se está ruim. Samuel, Rodrigo, todos muito bem-vindos. Graciane, Hugo, André. Bacana. Deixa eu ver se Murilo já entrou aqui. Não, Murilo ainda não entrou, não. Tudo bem, Marilisa? Só esperando o Murilo. Legal. Hoje o tema é punk. Hoje o tema é Sinap. E a gente vai ver o quanto as pessoas ou super ou subestimam o Sinap. Murilo é um engenheiro da Caixa Econômica, ele tem um domínio absoluto sobre o Sinap. E esse mês eu resolvi fazer lives sobre orçamentos. A gente hoje vai ver Sinap para obras. Semana que vem eu vou convidar o Erivan para falar de orçamento na área de serviços. Na outra semana, o engenheiro Aldo para falar de orçamento na área de contratação integrada. E na outra eu estou querendo pegar alguém para discutir. O Murilo entrou aqui. Vou convidar o Murilo aqui. Então, são 4 lives. Hoje, orçamento de obra com Sinap. Semana que vem, serviço. Doutor Murilo. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todo mundo que está aí assistindo a gente. Rapaz, Eu que agradeço o convite mais uma vez. Legal. Guardei aqui umas 15 perguntas do Sinap que eu nunca encontrei resposta. Falei, agora é hora de tirar a forra ao vivo com o Murilo, porque eu consigo desvendar esse mistério, né? Muito bem-vindo. Vamos bater esse papo aí, mais uma vez, agradecendo o convite aí para esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser de muito aprendizado mútuo e também para as pessoas que estão assistindo a gente. Legal. Esse mês, Murilo, eu tive a ideia de, nas lives, tratar de orçamentos de vários objetos. E quando eu disse, a primeira tem que ser Sinap, porque o Sinap está na área que eu atuei muito tempo, atuo ainda palestrando, e o teu nome foi o primeiro que veio. Convidar o Murilo já tinha me convidado para fazer uma live no canal dele. Murilo tem sido um showman aí das lives, muita gente acompanhando, ele atua num segmento de profissionais de orçamento, mas também de estudantes que estão se formando, entrando no mercado de trabalho. E essa é uma área que as faculdades lidam muito pouco. Então, Murilo, bem-vindo. Eu sempre deixo o convidado se apresentar, porque eu acho que é muito mais fácil, muito mais tranquilo você se apresentar do que eu te apresentar. Fica à vontade aí, Murilo. Bem, vamos lá, pessoal. Para quem ainda não me conhece aí, meu nome é Murilo Reis, eu sou engenheiro civil formado aqui no Maranhão, na Universidade Estadual. E estou completando esse ano 17 anos de formado. Comecei a estagiar desde o 4º período dentro de obras e quando me formei, as minhas primeiras oportunidades foram também em canteiro de obras. Passei quase 5 anos na iniciativa privada, executando obras de grande porte, como resorts, edificações verticais, loteamentos, condomínios de casas. E aí comecei a fazer concurso público meio que por brincadeira, assim, sem pretensão, né? E comecei a passar em alguns aí. E aí eu passei no concurso da Caixa Econômica Federal, onde eu estou lá há 13 anos, vou completar esse ano 13 anos, né? E lá na Caixa Econômica a gente lida muito com as obras públicas e também com o Sinap, e também passei um breve período no setor de avaliação de imóveis, que é um outro setor também que eu atuo bastante. E dentro da área acadêmica, eu tenho mestrado na área de saneamento ambiental e processos construtivos e tenho 4 pós-graduações na área de engenharia diversas, né? Engenharia de produção, de avaliações, etc. Aí eu também sou coordenador de pós-graduação e tenho esse meu canal, como o Cláudio já falou aqui, onde eu busco, então, levar esse pessoal, os estudantes, os recém-formados, a encontrar o caminho, né, nessa trajetória dentro dessas áreas, aqueles que gostam da parte de custos, né? Então eu atuo nessas 2 áreas de orçamento e avaliações e tento fazer essa galera aí engrenar na carreira.
Bacana, muito bem-vindo. Estamos em boas mãos para discutir SINAP. Eu sempre começo, Murilo, perguntando e pedindo que o entrevistado dê 3 conselhos para o servidor da administração pública e para o profissional que trabalha em licitação. Obviamente, conselhos da praia do convidado. O que você recomendaria? Pode ser 3, pode ser 2, mas para os orçamentistas da administração pública. E depois, o que você recomendaria para os orçamentistas das empresas privadas? Bem, vamos lá. Para quem trabalha no setor público, eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes. A primeira é pensar que todo o teu serviço ele poderá ser auditado, fiscalizado, verificado por alguém. Então, quando a gente trata com isso, a gente tem que procurar fazer as coisas da forma mais transparente, didática e formal possível, né? Porque às vezes a gente sabe o que está fazendo, mas a gente tem que entender que outra pessoa que vai pegar aquilo pode não entender o que eu estava pensando naquele momento. E às vezes nem eu daqui a 5 anos posso lembrar de como é que eu fiz aquilo, né? O que eu estava levando em consideração. Então, quanto mais formal você for, mais você deixar as coisas por escrito, mais transparente e mais claro, melhor. Eu tenho algumas coisas que eu fui aprendendo com o tempo. Uma delas é que toda vez que eu faço um parecer, eu costumo dar para um colega que está sentado do meu lado, para ele ler, para ver se ele conseguiu entender o que eu estava querendo falar. Porque às vezes para mim está claríssimo, mas para uma pessoa que está pegando aqui do meu lado pode não estar claro o suficiente. E uma outra coisa também que eu me acostumei já é a arquivar as documentações que eu produzo, tanto no processo como também em um arquivo próprio. Por quê? Porque já aconteceu, em prefeitura acontece bastante isso, às vezes em determinado processo desaparecer, né? E aí o que acontece? Se eu tenho, então, as peças produzidas, fica mais fácil depois remontar esse processo, tá certo? E acho que fica mais seguro para todo mundo. Então, as principais dicas que eu tenho para o profissional do setor público. Antes de você dar a sugestão para os profissionais da empresa privada, muitas vezes você não está mais na organização quando a auditoria é feita. Você já está em outro lugar. Aí você tem dificuldade até de entrar na organização para conseguir o papel, né? Você sai da Caixa Econômica e vai para o DENIT. Você não consegue voltar mais para descobrir, né? Mas segue o jogo aí, os conselhos para o profissional. Já aconteceu uma situação muito parecida com essa, Cláudio. Tem um processo que estava sofrendo uma auditoria interna lá, e aí o que acontece foi o seguinte, estava faltando uma peça dentro do processo enfim, que demonstrava por que eu tinha autorizado um desbloqueio de um recurso. E aí o auditor ficou lá me perguntando, eu procurei, nada de achar, até que, assim, meio que coincidentemente, eu encontrei uma caixa dentro do arquivo, que era uma caixa que estava com o nome de um dos colegas, né? E aí, assim, já nas últimas eu fui abrir aquela caixa e encontrei a documentação lá dentro e conseguimos remontar. Mas realmente isso é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Porque um processo desse, ele passa na mão de muitas pessoas e às vezes a coisa pode sofrer algum tipo aí de extravio, e é sempre importante que a gente tenha, então, esse cuidado para que a gente não seja pego de calça curta em alguma situação. Já para o profissional do setor privado, né, e que atua dentro do setor das obras públicas, uma dica que eu dou muito grande para as pessoas é o seguinte, porque, na verdade, o que eu vejo muito? Que as pessoas, os profissionais, quando entram no mercado de trabalho, eles acham que, por exemplo, e até sobre o nosso tema aqui, que eu vou encontrar no SINAP tudo que eu preciso para fazer um orçamento e que aquilo ali é algo imutável, que eu vou encontrar todas as respostas para os meus problemas ali. E aí o que acontece? As pessoas elas não param para analisar o edital da licitação, elas não param para realmente fazer uma análise no projeto da licitação, para conferir se a planilha está coerente com aquele projeto e para verificar até mesmo se os custos daquela licitação é razoável que eu participe, que eu dê um desconto dentro de uma margem de segurança, de uma pesquisa feita, de um método que me dê a segurança de estar fazendo a coisa certa. Eu estou cansado de ver assim as pessoas, até alunos do meu curso, perguntar assim, Murilo, eu posso diminuir até quanto numa licitação? Pô, não é assim, cara. Ou, se eu diminuir 10% aqui geral, como é que eu faço? Não, peraí, cara, não é assim. Não pode se baixar assim linearmente, sem analisar. Então, eu tento mostrar para as pessoas que existe uma metodologia
para que elas possam participar. E eu até falo que em alguns casos, quando eu presto serviço de consultoria para algumas empresas, já teve várias vezes de eu chegar para o dono da empresa e dizer, olha, tu vai me pagar para fazer esse orçamento, mas se eu fosse você, eu não me pagaria e nem participaria dessa licitação. E aí mostro para ele o tanto de inconsistência que tem o projeto, que tem o orçamento, que mais vale a pena não participar do que entrar numa barca furada. E a tua lembrança é importante. O SINAP, eu acho que a gente tem que agora, antes de entrar no SINAP, entender que numa licitação existem dois grupos de orçamento. O que eu chamo de orçamento base, que é aquele feito pela administração com referência no SINAP. Esse é um. E o outro são os orçamentos dos licitantes. E esse orçamento, o licitante faz do jeito que quiser. Ele pode usar o SINAP, mas ele pode dizer, não, eu acho que o SINAP está errado, está torto, está quadrado, eu vou fazer a minha pesquisa. Então, a gente não pode confundir, e já iniciando, quando fala SINAP, 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 essa é a referência do orçamento base. A gente não está falando do orçamento da empresa. Esse vai ter que ser competitivo. Bacana? E antes de entrar no SINAP, vou pedir, eu estou aprendendo nas lives que tem que apertar o aviãozinho e convidar mais 3 amigos, porque aí você aumenta. Eu estou ficando esperto nesse negócio. Eu, quando comecei há 2 meses atrás, eu não sabia nada disso. Eu ficava olhando. Então, se vocês puderem, que estão assistindo, clicar no aviãozinho e chamar 3, 4 amigos, a gente vai ter mais live. E vou fazer aqui um desafio, mas aí é empreitada por preço unitário. Nós estamos com quantos? 170. 170. Se a gente chegar em 300, eu sorteio um livro. Um livro que acabou. Tá bom? Mas se for 299, não. Não adianta cobrar no final. Tá bom? Pois eu vou dobrar a aposta. E aí eu vou também sortear o meu, então, também. 2 livros, o do Cláudio e o meu. Então, bacana. Vamos ver se a gente chega. Está na mão deles, né? A gente faz a nossa parte, o pessoal faz a deles. Mas vamos lá. O que é o SINAP? Vamos começar. Eu estruturei aqui o nosso bate-papo para o pessoal já entender como é que a gente vai caminhar. Primeiro falando do que é o SINAP, depois quais são os erros mais comuns do SINAP, depois o que é o BDI, e aí a gente entra na discussão da comparação da proposta do licitante com o orçamento base da administração. Aliás, já é uma primeira pergunta para o pessoal. O SINAP é um sistema de preços ou é um sistema de custos de obra? Vamos ver o que o pessoal... Então, tem 2 desafios para quem está acompanhando. É o aviãozinho para chegar em 300 e escrever custo ou preço, para a gente ver quem que acerta. O que é o SINAP, Murilão? Vamos lá, eu sempre gosto de dar uma contextualizada. O SINAP, ele foi... O pai do SINAP, digamos assim, a origem, foi criado lá no BNH, né, que é um banco que nem existe mais, que é o Banco Nacional de Habitação. Então, o BNH ele foi incorporado pela Caixa e aquele sistema veio, então, para dentro da Caixa. Só que a Caixa ela não é uma empresa de engenharia, ela é um banco, né? E na época, então, ela tinha ainda poucos profissionais. E aí o que aconteceu? Como a Caixa começou a financiar não apenas habitação, mas também saneamento, infraestrutura, a Caixa fez o seguinte, entrou em contato com os diversos órgãos do Brasil públicos que tinham seus bancos de custos e pediu para que todas elas enviassem os seus sistemas para lá. E aí ela simplesmente juntou tudo no mesmo balaio, né? E ficou ali aquela salada de composições, tu tinha composição igual, com preço diferente. Nessa época era meio assim, muita coisa. E aí o que aconteceu? Eu nunca me esqueço disso, Cláudio, que saiu uma revista Veja, a capa de uma revista Veja, que era um ratinho com uma chapa de raio-x e tinha assim, o raio-x da corrupção, se não me engano era esse o título da revista. E foi 9 páginas metendo o sarrafo no SINAP, né? Mostrando algumas inconsistências através de uns relatórios, se não me engano, da Polícia Federal. E aí a Caixa, então, percebeu que o SINAP já era uma referência na LDO para as obras públicas, percebeu que precisava corrigir algumas coisas. E nessa época houve uma licitação, né, onde então foi para poder fazer a verificação das composições do sistema SINAP como um todo. E desde então, esse sistema ele vem sendo aperfeiçoado, né? Ou seja, tem uma fundação que ganhou essa licitação, que está fazendo a aferição de todas as composições do SINAP. Então, hoje ele já está muito melhor do que alguns anos atrás, já excluiu aquelas composições que tinham iguais com preços diferentes, enfim,
vê um processo de evolução constante. Hoje, para mim, na minha concepção, o SINAP está muito bom. Agora, como o Cláudio falou aqui no início, ele é a base, a referência para o orçamento de referência das obras públicas, né? Mas ele não pode ser confundido com um sistema perfeito, porque ele nunca vai ser, né? Então, às vezes, a pessoa chega aqui nos grupos de WhatsApp perguntando por uma composição muito específica, que, ora, isso nunca vai existir no SINAP, é algo muito específico. Então, é por isso que o próprio decreto 7983, que trata, né, da forma da gente elaborar os nossos orçamentos, ele tem lá os caminhos que o orçamentista ele pode percorrer quando ele não encontra a composição no SINAP. Agora, só falando em relação a preço e custo, como é que o SINAP faz a pesquisa de preço? É através do IBGE. Então, o IBGE ele faz uma pesquisa mensal nas capitais. Agora, uma coisa interessante aí para poder o pessoal pegar o fio da meada. O que o IBGE faz? Ele vai no varejo, ou seja, nas lojas de matéria de construção, e pergunta o preço de uma unidade daquele produto. Por exemplo, se for o cimento, quanto é que custa um saco de cimento? E aí vai lá, anota. Depois que ele fez essa pesquisa, ele ainda vai pegar o valor da mediana, que nem é o valor mais baixo encontrado no mercado. Por isso, né, geralmente, nos principais insumos da obra, o SINAP tem um valor um pouco mais alto que o valor de mercado daquele determinado insumo, tá certo? Então, isso acho que dá para esclarecer um pouco sobre essa questão aí para o pessoal pensar se é preço ou se é custo. Agora, só mais um detalhe. Tem um artigo muito bom de 3, se não me engano, são 3 policiais federais, que foi apresentado no IBRAOP, que exatamente ele mostra isso, né? Eles pegaram os principais insumos de uma obra e verificaram por quanto que as empresas efetivamente compravam os materiais e compararam esses valores com o SINAP. E aí chegaram a determinados itens com 67% abaixo que a empresa comprava na execução da construção do que o valor referente do SINAP. Legal. Pessoal, só para a gente uniformizar também, preço é o valor que alguém cobra para vender. Custo é o valor que alguém paga para adquirir. Então, o SINAP é um sistema de custos, apesar do SINAP não ter letra C, só ter letra P, mas a letra P do SINAP é de pesquisa de custos de insumo. Tudo bem? Ainda, o decreto, perguntaram, é o 7983, todo mundo respondeu custo, o pessoal está afiado. E vou falar uma coisa que acho que ninguém sabe. Eu acho que, porque a gente não revela. Um dos articuladores do SINAP estar na LDO sou eu. Em 2001, 2001, eu era secretário de fiscalização de obras do TCU e o Congresso Nacional estava muito preocupado com a questão de obras. E eles chamaram a gente. Tinha 2 assessores lá, fantásticos, na Câmara e no Senado. Era o Túlio e o Homero. E conversando, como é que a gente resolve um parâmetro? Pô, o Brasil não tem um sistema único de custos de obras, porque o SINAP, é bom lembrar, que não serve para tudo. Para obras rodoviárias é o ciclo, para obras específicas ele não se aplica. E aí eles disseram, mas como é que a gente faz? Eu falei, coloca aí que o SINAP vai ser a referência dos custos das obras públicas. Se imagine lá atrás a gente ter a coragem de dizer, aí é com vocês, porque tem que conquistar o apoio dos parlamentares. Eles colocaram, passou. 2 anos depois, eu me lembro que houve uma emenda trocando o SINAP pelo CUB. E aí foi toda uma mobilização. Saiu como CUB, depois teve SINAP mais 30%. Ou seja, a briga foi grande. Hoje, quando a gente pega o decreto e está só SINAP, a gente acha que é calmaria, mas não é não. A briga é grande lá na parte política. E, seguindo, para quais tipos de obra o SINAP se aplica? Essa é uma pergunta muito interessante. Olha, como eu falei, o SINAP ele foi lá na origem, ele foi criado para habitação, né? Mas como a Caixa hoje ela financia e atua com uma diversidade de obras muito grandes, foi necessário que houvesse incorporação de novas composições. Então hoje o SINAP ele vai trabalhar com as obras de infraestrutura urbana de uma maneira geral. Então, por exemplo, praças, escolas, postos de saúde, pavimentação urbana, habitacionais, enfim. Agora, o próprio decreto 7983, ele já fala que exatamente como tu tinha falado agora há pouco, que no caso de obras rodoviárias, né,
então a base de referência será o ciclo. E é importante, eu acho que um outro ponto para a gente começar no início aqui. O insumo é insumo em qualquer lugar. Cimento é cimento. Para obra, qualquer obra que você pense, o cimento é o cimento. Eu me lembro que o tribunal teve muita discussão com a Petrobras, lá na época, antes da Lava Jato, em que a gente questionava alguns preços das contratações deles, e eles diziam, mas a minha obra é diferente. E o tribunal dizia, eu aceito que a sua obra seja diferente, mas como é que você explica que o preço, o valor do cimento não é o valor que a gente compra? E existem dois fatores que a gente tem que considerar quando pega o SINAP. A economia de escala, que uma coisa é você comprar outra coisa é você comprar 1.000, e o desconto. Todo mundo sabe que uma coisa é você ligar no fornecedor e perguntar quanto custa uma televisão. Aí vai lá e diz, eu venho fechar, quanto é que você me dá de desconto na televisão? Então, o SINAP não considera economia de escala, fator de desconto e mais alguns outros que reduzem. Por isso, essa possibilidade de obtenção de um desconto de 20%, às vezes 30%. Porque o fornecedor, o empreiteiro, além disso, ele tem a possibilidade de melhorar a produtividade dos insumos dele. Produtividade do pedreiro, produtividade do carpinteiro. Por isso é que o SINAP é o teto. Né? Murilão, quais são os defeitos do SINAP? Vamos falar mal primeiro, para depois falar bem, né? Quais são os problemas do SINAP hoje? Olha, na minha concepção, como eu falei, o SINAP ele sofreu uma evolução muito boa nos últimos anos, assim, então para mim ele já está assim, muito próximo do ideal. Agora, obviamente que existem algumas situações específicas que precisam ser analisadas pelo orçamentista. E aí, nesse caso, muitas vezes eu nem digo que o problema é do SINAP. O problema, muitas vezes, é que o orçamentista não faz uma análise correta para que ele saiba identificar quando que ele pode usar o SINAP, quando que ele não pode usar o SINAP. Então, é por isso, e também por isso, o decreto 7983, ele fala que o orçamentista, mesmo ao elaborar o orçamento de referência, ele pode fazer adaptação no SINAP devido às especificidades locais e de projeto. Então, por exemplo, tem um projeto que tem um determinado serviço, que por mais que seja, por exemplo, um serviço comum, mas ele vai ser executado em um local de difícil acesso, enfim, vai precisar de uma metodologia diferenciada para executar aquele serviço, o orçamentista ele pode fazer essas adaptações. Inclusive, muita gente não sabe disso, mas o decreto 7983, ele também fala que em situações específicas, né, somente quando se trata de obras no interior, que precisa de um frete diferenciado, que até os valores do SINAP podem, em ocasiões especiais, ficar do orçamento de referência, podem ficar acima do SINAP. Então, por exemplo, no meu estado aqui do Maranhão, tem local que o material só chega lá de barco, porque não tem estrada. Então, se o orçamentista que está elaborando o orçamento lá de referência, ele não se adequar às composições dele, os preços, a essa situação, a obra vai se tornar inexequível. Então, quais são os grandes problemas na minha concepção? O primeiro é um problema muito do orçamentista não conseguir identificar quanto que ele pode usar o SINAP, quanto que ele não pode, quanto que ele tem que fazer as adaptações. E existe uma outra, mas aí é uma coisa muito delicada, que é a questão da pesquisa de preço. Por quê? Porque o SINAP, na pesquisa de preço dele, ele não consegue fazer todo mês a pesquisa de todos os insumos, porque são mais de 5.000. Então, o que acontece? Ele elenca os insumos chamados de representativos, que ele pesquisa todo mês, e tem os representados, que vão subir ou vão descer de acordo com o preço desses pesquisados. Eles sobem através de coeficientes. Exemplo, o pessoal que está assistindo a gente, tem vários tipos de bitola de aço. Não fazia sentido o IBGE pesquisar todas as bitolas. Então ele pesquisa só uma bitola e as outras bitolas vão subir ou vão descer proporcional ao preço dessa que foi pesquisada. Isso, em alguns casos, pode acontecer de esse indexador não estar adequado, principalmente quando se tratar de itens muito diferentes. Por exemplo, há um tempo atrás, isso já foi corrigido, o indexador do preço do trator, de uma máquina lá, era uma pá de cavar. Então, nesse caso foi uma falha, porque o indexador do preço da máquina
estava com um insumo que não tinha uma referência direta, né? Uma pá nunca vai se comparar com uma máquina. Então, às vezes, pode acontecer esse tipo de situação, mas hoje já é bem menos, porque o sistema está sendo evoluído e corrigido ao longo do tempo. Mas agora eu quero ouvir de você aí, quais são as suas críticas também. Não, eu acredito o seguinte. Primeiro, a gente tem que entender o que é preço inaceitável e o que é preço inexequível. Que são dois extremos e as pessoas confundem muito. Preço inaceitável é preço muito alto. Preço inexequível é preço muito baixo. No meio do caminho, você tem os preços de mercado que as empresas conseguem fazer. E como é que eu defino esse teto do inaceitável? Com o meu orçamento base. E o meu orçamento base tem por objetivo facilitar o julgamento pela comissão de licitação. Quando eu erro no meu orçamento base, eu tenho dois riscos. O primeiro, quando eu erro ele muito para cima, porque aí eu posso induzir a comissão a contratar a obra com sobrepreço e prejuízo, ou quando eu erro ele muito para baixo, e eu induzo a comissão a contratar uma obra inexequível, com subpreço. Nos dois cenários, é muito ruim para a administração. Numa, porque o prejuízo é pagar mais, na outra, porque o prejuízo é a obra ser interrompida. Então, eu acho que esse é a importância de se trabalhar bem com o SINAP. O que é que eu acredito? Que o SINAP é uma fonte importante, mas é impensável você ter um profissional usando o SINAP sem conhecer orçamento de obra. Eu vejo muita gente nos cursos, Murilo, pergunta assim, eu posso fazer orçamento de obra, só que eu não sou engenheiro, não sou arquiteto? Eu digo, poder você pode, mas você vai errar muito. Porque, assim, o Cláudio pode fazer a avaliação de um raio-x de pulmão para saber se o paciente tem tuberculose? Poder pode, só que eu vou errar. Eu vou lá dizer, olha, eu acho que tem, o cara não tem, ou vice-versa. Então, tanto que o decreto pede ART para o orçamento base, justamente para não ter dúvidas. É preciso que o responsável técnico tenha se identificado por meio de uma ART ou da RRT. É uma outra discussão. O ponto existe uma lógica de orçamentação do SINAP. Primeiro, você não encontra todos os insumos no SINAP porque seria impossível ele ser universal. E o decreto 7983 estabelece a sequência. Se não tiver no SINAP, você procura em outra tabela referencial, se não, você procura em publicação especializada. Existe uma lógica. E no que você coloca, eu acho que é muito importante, eu ouço de muita gente, o SINAP é muito ruim porque tabela preço e eu não consigo fazer a maior. Isso não é verdade. O próprio decreto, e você bem pontuou, deixa você colocar acima. O que ele exige? Que você justifique, que você explique por que está trabalhando acima. O problema, e aí, Murilo, fazer aqui uma confissão de engenheiro, é que as faculdades não nos treinaram, enquanto engenheiro, para fazer orçamento e muito menos para escrever. E aí o engenheiro, quando é colocado para fazer orçamento, ele está entre a cruz e a espada, porque ele está começando a manusear orçamento, mas perde essa facilidade de justificar que você bem apresentou. Então, eu acho que hoje o SINAP tem mais problema na pessoa que usa do que nele mesmo. Porque ele não o objetivo dele não é um sistema perfeito. Não é. Ele diz, é uma referência, é uma orientação. E se você usar o SINAP um pouquinho acima? O mercado vai corrigir no momento da fase externa da licitação. Porque os licitantes têm que fazer o seu próprio orçamento. E não, eu não sei se você já viu, já deve ter acompanhado, o cara pega o orçamento da administração, você falou até, o cara pega o orçamento da administração, vamos dar um desconto aí de 5% e ver o que vira? É uma irresponsabilidade e uma tendência de ter problema para ele e para a administração logo que começa a obra. Eu acho que esse é o ponto, né? Mas ainda, vimos que o SINAP não reflete o mercado, mas há uma possibilidade de desconto e economia de escala quando eu trabalhar com esse sistema. Mas falta alguma coisa para fechar o preço. O SINAP tem um sistema de custo. O que é que falta, Murilo? Os coeficientes, né? Os coeficientes das composições. E aí, nesse caso, é importante falar com o pessoal que o seguinte, como o SINAP ele tá sendo aferido por uma fundação que venceu uma licitação,
Essa fundação ela manda equipes para cidades diferentes para poder analisar exatamente as diversidades regionais, né, referente aos consumos de materiais e às produtividades dos profissionais. É importante dizer também que, em relação às produtividades dos profissionais, o SINAP considera uma produtividade entre a média e a produtividade potencial, então, ou seja, já um pouquinho maior do que a média produtividade. E mais importante ainda, todas as composições do SINAP que estão sendo aferidas, antes delas serem publicadas, elas ficam 2 meses no site da Caixa sob consulta, onde, por exemplo, os órgãos de controle, os segmentos empresariais podem abrir aquelas composições, fazerem as críticas que julgarem necessárias, a Caixa vai fazer as devidas correções quando pertinente, antes de divulgar isso e essa composição fazer parte do sistema. Então, hoje, o sistema está muito transparente em relação a isso. Qualquer pessoa pode criticar as composições antes delas serem validadas. Legal. Thaís perguntou, repete a diferença entre preço e custo. Preço é o valor que alguém cobra para vender. Custo é o valor que alguém paga para adquirir. Então, Thaís, se você me vender uma caneta por R$10, R$10 é preço para você, mas é custo para mim. E por que isso é importante? Porque o preço é o custo mais o lucro. E, sendo mais técnico, o preço é o custo direto, mais o custo indireto, mais o lucro. E o SINAP abarca apenas a questão do custo direto. O indireto e o lucro vem numa outra parcela, que agora eu começo a conversar com o Murilo, que a gente chama de BDI. Ela vem da sigla americana Budget of Difference Income, e nós aqui no Brasil traduzimos para benefício e despesa indireta, e vamos lá para adaptar o inglês. Aqui a gente é bem criativo. E o Tribunal de Contas, preocupado por não haver uma referência de BDI, acabou fazendo um trabalho lá. O primeiro é da minha época, é antes de 2013, é 2007, que a gente 2007. Fez no setor elétrico. Eu acho que é o 395, é muito número, mas isso foi evoluindo. E hoje a gente tem um novo acórdão que é a nossa referência, o 2622-2013. Murilão, o tapete está aí para você falar do BDI. Bem, antes disso, Cláudio, eu só queria falar com o pessoal que existe... Só uma coisa, está no 274, faltam 26 para 2 livros. Só para lembrar, e temos mais 25 minutos de live. Vai lá. O sorteio de 2 livros. Então, aperta o aviãozinho aí, chama os amigos para poder a gente chegar a bater a meta. Então, olha só uma coisa que eu queria primeiro esclarecer para o pessoal, porque tem muita confusão no que se refere ao custo indireto e na despesa indireta que vai lá no BDI. E aí eu vou falar primeiro aqui o posicionamento, por exemplo, do livro do Aldo Matos, que muitos de nós estudamos por ele. O que ele entende? Que o custo indireto são aqueles custos que eu tenho com a obra que não necessariamente fazem parte dos serviços da obra. Então, por exemplo, quando eu vou fazer o orçamento, eu vou levantar lá no projeto alvenaria, reboco, concreto, enfim, todos os serviços. Mas existe uma série de outros custos que eu tenho para que a obra possa acontecer, como, por exemplo, canteiro de obra, administração local, enfim. Só que antes, isso vinha discriminado na planilha como vários itens, né? Então, ou seja, ficava lá uma planilha gigantesca com um monte de itenzinho de pequeno valor. Então, lá para mim, no melhor livro de orçamento que existe no mercado, que é aquele manualzinho do TCU, esqueci o nome dele agora. Como elaborar orçamento de obra pública. Cartilha para elaborar. Cartilha para elaborar. Se digitar, está na internet. Isso, para mim é o melhor livro de orçamento que tem, é ele. Então, o que acontece? Lá fala o seguinte, que esses itens, eles precisam vir discriminados na planilha em unidades mensuráveis. Tem muitos livros de orçamento que ensinavam o seguinte, que eu calculava isso e jogava dentro do BDI. Então, hoje é importante as pessoas entenderem isso. Que tudo aquilo que é custo, que eu consigo mensurar, quantificar, ele tem que vir na planilha, tá certo? No caso da administração local, por exemplo, para que a planilha não fique muito grande, esse manualzinho do TCU recomenda que a gente crie uma composição de custo só com a administração local, para a planilha ficar mais sintética. Mas voltando à parte do BDI, então, o BDI, de acordo com esse acórdão 2622-2013, é muito importante também as pessoas entenderem como é que esse acórdão foi
foi criado. Porque assim, as pessoas veem lá os percentuais e, pô, de onde é que saiu isso, né? Então, ou seja, o tribunal ele fez uma pesquisa em várias obras para poder ver o seguinte, olha, nas obras que já estão acontecendo, quais são os percentuais que vêm sendo utilizados pelas empresas. E aí, nesse processo estatístico, se estabeleceu lá o primeiro quartil, né, ou seja, 25% das empresas tinham um BDI menor do que aquilo, 50% tinham entre o primeiro quartil e o terceiro quartil, e 25% acima do terceiro quartil. Então, o TCU entende o seguinte, nesse acórdão, e depois o Cláudio vai falar, se me corrigir se eu estiver errado, que toda vez que o meu BDI está dentro entre o primeiro e o terceiro quartil, eu não preciso justificar o que tem lá dentro. Agora, quando eu, porventura, em determinadas obras, né, ao compor o meu BDI, percebo que, pô, esse BDI aqui vai precisar ser maior por uma especificidade de projeto, aí lá embaixo dessa tabela vem assim, olha, quando, não estou lembrado bem os termos, mas quando o percentual fugir desses limites, parte-se para uma análise pormenorizada dos itens que compõem o percentual global de BDI. E aí o TCU vai lá e vai apresentar mais uma tabelinha para cada tipologia de obra. Edificações, estradas, onde vai mostrar o seguinte, o que compõe esse BDI, né, e as faixas também do primeiro quartil, médio e terceiro quartil para o que compõe o BDI. E aí, só para poder o pessoal entender, o que compõe o BDI? O rateio da administração central, né, que é o custo da estrutura da minha empresa rateada pelas obras que eu vou executar, seguros e garantias, riscos, despesas financeiras, o lucro e os tributos que a minha empresa precisará pagar quando vai fazer a obra, que vai precisar emitir a nota fiscal, vai ter que recolher os tributos. Existe uma confusão, e vou tentar explicar rápido, não sei se a gente consegue esgotar, mas há uma diferença entre a definição de custo direto do serviço e custo direto da obra. Aí reside toda... Porque as duas expressões começam com custo direto. Então, quando você fala 1 metro quadrado de alvenaria, o que é custo direto do serviço? É aquele que varia proporcionalmente à execução do serviço. O que é custo direto da obra? É aquilo que você consegue alocar diretamente à obra. Então, vou tentar traduzir. Se você pensar em um serviço alvenaria, imagine que a alvenaria consuma 25 tijolos e cada tijolo custa R$1. Quando você diz que 1 metro quadrado de alvenaria custa R$25 de tijolo, e 2,50 metros, 3,75 metros, você está dizendo que o tijolo faz parte do custo direto do serviço alvenaria. Quando você diz que 1 metro quadrado de alvenaria leva 2 horas de pedreiro, o pedreiro faz parte do custo direto da alvenaria. Quando você diz que 1 metro quadrado de alvenaria precisa de um mestre, 2 metros precisa de um mestre, 3 metros, o mestre de obra não faz parte do custo direto do serviço alvenaria. Mas o mestre de obra faz parte do custo direto da obra. É essa dinâmica que levou o TCU, no Acórdão 2622, a sugerir que os custos diretos da obra, mesmo que não fossem diretos do serviço, viessem para a planilha, para evitar o repique do aditivo. Por quê? Porque como o mestre é um mestre para cuidar de 1, 10 ou 50 metros quadrados, se você aumenta a metragem de 50 para 60, você não precisa de mais um mestre. E se o mestre estivesse no BDI, você estaria pagando uma fração do mestre, porque o BDI está em cima do custo direto. Eu não sei se o pessoal entendeu, mas a lógica daquele acordo 2622 é de que quanto mais transparente for a planilha, abrindo os custos abertos lá na hora que você vê, menor o risco de você pagar num aditivo o repique de um item. E por isso a administração local, o tribunal tem lá no meio do acordo 2622, a orientação de que a administração local, mobilização, desmobilização, instalação de canteiro, devem estar abertos na planilha, por serem custo direto. E aí as pessoas confundem que o custo direto é o custo direto do serviço. Não, por serem custo direto da obra. E aí você pacifica tudo. E como é que mede a administração local, Murilo?
Essa é Essa é briga. polêmica. É. Essa é polêmica. Porque, na verdade, o que as pessoas entendem, né, no primeiro momento, que se o meu custo de administração local ele é mensal, por exemplo, eu vou ter lá 6 meses de obra, eu vou ter lá 6 meses de engenheiro, 6 meses de mestre. Então, a princípio, se pensa o seguinte, olha, eu vou pagar por mês. Só que o que acontece? Tem muitas obras que, por N motivos, elas vão ter um descompasso muito grande entre o planejado e o executado. Então, o que poderia correr o risco se eu fizesse o pagamento por mês? De eu pagar toda a administração local da obra, sei lá, 6 meses de administração local, e a obra está ainda com 10%. Então, o que acontece? Por conta dessas questões, vem se pacificando o entendimento de que esse pagamento da administração local deve ser proporcional à execução da obra. Então, se eu executei 30% da obra, eu vou pagar 30% da administração local e assim sucessivamente. A Clarissa pergunta, é obrigatório prever administração local na planilha? Porque ela disse que já viu muita planilha sem administração local. Eu também já vi bastante, mas assim, a gente recebeu agora uma recomendação, inclusive, da seguinte forma: olha, lá na tabela do Acórdão 2622, não existe nenhuma tipologia de obra, porque lá também é importante dizer isso para o pessoal, lá no Acórdão 2622 também tem os percentuais, o primeiro quartil, o médio e o terceiro quartil, para a administração local, tá certo? Então, qual é o entendimento? Que lá em nenhuma tipologia de obra existe administração local zero. Então, ou seja, na verdade, deveria ser exigido que todas as licitações houvesse sim administração local, mas eu concordo com ela que eu já vi E qual é o centenas de risco? licitações. E qual é o risco? Você não coloca, você está baixando o seu preço base. Daqui a pouco alguém ganha com preço inexequível e você não consegue dizer que o preço dele é inexequível, porque você, mas o seu está baixo. Então, quando você omite um item de despesa da obra, você está prejudicando a própria administração. Não é nenhuma vantagem você assinar um contrato de uma obra num preço inexequível, porque você está dando tiro no pé. Você vai descobrir que ele é inexequível daqui a algum tempo, né? Então, esse é o detalhe. Tem que ter. E o ideal, volto a dizer, e o tribunal sustenta isso no acordo, se ele estiver aberto na planilha, ele não vai ter o repique no aditivo. É essa a grande vantagem. Agora vamos lá. Fechou o orçamento base, tudo beleza. Os licitantes apresentam as propostas. Começa, depois da publicação do edital, o que a gente chama de fase externa da licitação. É o momento em que a comissão vai avaliar se os preços apresentados estão dentro do critério de aceitabilidade e de execuibilidade. O critério de aceitabilidade já vem do edital, porque você define preço máximo e publica, salvo o RDC e a lei das estatais, que você pode trabalhar com orçamento sigiloso. Nós vamos deixar isso para um outro momento, para não tumultuar demais. Vamos imaginar que o preço esteja publicado. E o preço inexequível não pode ser fixado no edital. Você vai ter que usar uma fórmula para calcular. Fala um pouco do preço inaceitável e do preço inexequível e como é que você consegue mostrar que o preço é inexequível. Bem, vamos lá. A Lei 8666, ela tem duas formas de classificar o preço como sendo inexequível. O primeiro é um critério objetivo, né? Onde qual seria esse critério objetivo? Eu vou pegar dentre as participantes da licitação aquelas empresas que apresentaram um valor acima de 50% do valor do orçamento base. Por exemplo, se o orçamento base é 100 mil, as empresas que apresentaram um valor acima de 50 mil, eu vou tirar uma média dos preços dessas empresas, tá certo? Das propostas. E aí eu vou tirar 70% dessa média. Essa será a linha de corte. As empresas que porventura apresentaram uma proposta com valor abaixo deste valor estão desclassificadas por conta do preço inexequível, né? E aí causa muita confusão, Cláudio, porque quando as pessoas leem e veem esse 70%, elas entendem o seguinte: então quer dizer que o desconto máximo é 30%? Não, porque o que acontece é que as empresas vão apresentar sempre valores abaixo do orçamento de referência. Então, o que acontece é que 70% dessa média vai ser um valor mais baixo. Então, não há
essa questão de tem que ser no máximo 30% de desconto, tá certo? Inclusive, tem um estudo muito bacana também é de um policial federal que apresentou no Ibraop, que ele mostra qual o percentual de desconto em licitações do DENIT, né? E ele compara o número de licitantes com o percentual de desconto. E é muito interessante esse artigo, que ele mostra que quando eu tenho mais de 9 licitantes, o desconto médio chegou a 37%, se não me engano, nessas licitações do DENIT. Mas aí, o que acontece? A Lei 8666, ela define um outro critério, que seria a inexequibilidade, né, dos insumos. E aí, dos insumos e dos coeficientes. Aí o que acontece é que a comissão de licitação vai analisar. Por isso que é importante e é exigível que as empresas apresentem as suas composições de custo unitário para que a gente possa olhar o que foi levado em consideração. Então eu vou olhar, por exemplo, será que ela botou lá que o preço do cimento dela é R$ 10 o saco? Será que é exequível isso? Então isso pode ser questionado. Assim como também os coeficientes, né? E aí, só para poder bater naquela tecla que a gente tinha falado há pouco, Cláudio, tem muita gente que aprende a operar aí software de orçamento e pede assim para o software, olha, dá um desconto linear aí de 10%. Aí o software, ele é burro, né? Ele dá o desconto, por exemplo, no coeficiente da porta. Aí quando tu vai abrir a composição lá da porta, tem assim, porta, insumos, uma porta, só que de vez de ter uma porta, tem 0,9 portas, né? Porque o software foi lá e deu uma capada no coeficiente. Acrescentando o que você colocou, apesar da lei dizer que serão desclassificadas as propostas abaixo dessa fórmula, são 2 artigos, o 44 e o 48 da 8666, para quem quiser estudar. O tribunal tem jurisprudência, e aí entrando no mundo jurídico, de que a presunção de desclassificação por inexecuibilidade é relativa, ou seja, admite prova em contrário. Portanto, a administração, depois de definir o piso, não pode desclassificar imediatamente. Exatamente, o Hugo está dizendo, precisa fazer diligência para avaliar o que a empresa que está com preço baixo vai apresentar e verificar se pode ou não. O que a empresa poderia apresentar de argumentação para um preço muito baixo? Eu acho que essa também é uma discussão bacana. Imagine que eu esteja com um preço de 100 milhões, fiz a fórmula e o piso deu 75 milhões. E a empresa está com 70 milhões. O que ela poderia argumentar? Vamos trocar uma ideia aqui. Por que está com 70 e o limite da lei é 75? E por que você não deve desclassificar? Olha só, isso é muito importante e eu bato muito nessa tecla de que sempre deve se abrir o contraditório, né, para que a empresa ela apresente as suas argumentações. Por isso, quando às vezes as pessoas falam, pô, tem que desclassificar, as pessoas me perguntam assim, Murilo, tal situação tem que desclassificar, eu posso desclassificar? Eu sempre falo, olha, antes de você desclassificar, dê a oportunidade da empresa apresentar as suas justificativas, né? De repente, ela apresenta algo que tenha substância e você vai entender, então, por que ela levou isso em consideração. Então, alguns motivos que podem fazer com que a empresa apresente um valor bem mais baixo, por exemplo, do que os valores de mercado, vamos imaginar que ela já tenha um determinado equipamento, né, dentro da sua empresa. Então, eu já tenho a máquina que produz aquele determinado insumo, enfim, aquele determinado serviço. Então, se eu tenho essa máquina já, eu posso apresentar um valor mais baixo do que um concorrente. Então, isso é um fator que eu posso justificar. Ou se eu tenho, por exemplo, já um determinado estoque de um determinado material também no meu almoxarifado, isso pode ser apresentado. Se eu consigo mostrar que em obras anteriores eu consegui executar a obra com um coeficiente menor de um determinado insumo, porque eu utilizo determinado aditivo, por exemplo. Isso acontece muito em concretagem, né? Às vezes a pessoa apresenta lá a taxa de cimento por metro cúbico, mas a gente sabe que utilizando alguns aditivos a gente consegue reduzir isso, apresentando um custo mais barato. Então, assim, existem diversas justificativas e aí caberá à comissão de licitação fazer essa análise. E é muito importante as pessoas entenderem isso, que lá na Lei 8666, ela exatamente reza que
quando se tratar de obras e serviços de engenharia, a comissão de licitação deve contar com um profissional de engenharia de arquitetura para fazer essas análises. E aí, qual é o grande problema disso? Que em muitos casos as pessoas não sabem disso e na comissão de licitação ou não tem esse profissional para fazer análise, ou ainda pode acontecer bastante desse profissional, apesar de ser engenheiro ou arquiteto, não ter o nível de conhecimento adequado para que possa fazer essa análise. Legal. O Tiago diz aqui, coitado do fiscal quando pega uma obra com preço tão baixo, porque a comissão faz é jogar a bomba para o coitado do fiscal. Zé Maurício pergunta se a aula que eu vou ministrar no dia 5 de agosto está mantida. Pessoal, só fazer aqui um esclarecimento. Dia 5 de agosto eu vou fazer uma aula, um webinar. Quem quiser, clica no link da bio. São 7 passos para o fiscal de contrato cuidar bem do objeto. Eu vou consolidar tudo. Então, quem quiser, na minha bio, é só clicar, você se inscreve lá, dia 5 de agosto. Agora eu vou te fazer uma pergunta dura, Murilo. O tribunal, recentemente, aceitou, num acórdão, lucro negativo. Não sei se você ficou sabendo dessa. Seus comentários. Essa aí... Inclusive, eu fiz uma... Inclusive, eu fiz uma postagem sobre isso há pouco tempo, né? Eu botei lá no meu Instagram. Você sabia que eu posso apresentar um BDI com lucro zero? E muita gente... também fala isso. Ele fala assim, inclusive com pequeno decréscimo, uma coisa assim. Aí eu peguei e botei isso lá no meu Instagram, as pessoas muitas vezes não sabiam, né? Então, o que acontece? E isso é importante tu ter falado, Cláudio, porque as pessoas, elas ao ler o Acórdão 26 e 22, elas pensam o seguinte, olha, eu só posso estar aqui dentro desses limites, não posso sair de jeito nenhum. E o que eu explico para o pessoal, né, quando me perguntam, e os meus alunos, é que é sim permitido que tu ultrapasse aqueles percentuais que estão lá no acórdão. Inclusive, teve uma colega que botou aqui nos comentários, que, por exemplo, quando foi criado o acórdão, não existia ainda desoneração. Então, ou seja, aqueles percentuais ali, eles não incluem os 4,5%. Então, é muito comum hoje em obras desoneradas os percentuais passarem daqueles limites. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu verifico, se eu tirar esses 4,5%, o meu BDI volta aqui para dentro das referências, mas ainda, em alguns casos, pode acontecer isso, né? Da gente precisar ultrapassar um percentual para menos ou para mais. E essa do lucro, eu sempre falo isso para os meus alunos. Olha, como tu nunca vai saber qual o nível da comissão de licitação que vai avaliar tuas propostas, a minha recomendação é sempre o seguinte, cara, faz o café com leite, o arroz com feijão. Cara, mantém tudo dentro daqueles limites ali e se tu precisar mexer no teu BDI, qual é o mais fácil de ser justificável? É o lucro. Então, eu preciso diminuir meu BDI? Diminui o lucro. Ah, Murilo, mas se ficar abaixo daqueles percentuais? E aí eu cito exatamente esse acórdão. Olha, no acórdão TCU, ele diz que a gente pode ter um lucro zero ou até com um pequeno prejuízo. Então, esse acórdão, ele dá esse embasamento para a gente. Agora, é óbvio que, né, se a gente for pensar no conceitual, seria, como é que eu vou apresentar uma obra com lucro zero? Ou com lucro negativo? Mas o que as pessoas precisam entender é que dentro de uma licitação existem vários outros fatores que eu posso diminuir o custo, né? Por exemplo, se eu apresento uma composição de alvenaria, mas o meu pedreiro ele tem uma produtividade acima daquele referencial, ao eu ter essa redução de custo, de repente eu posso fazer essa compensação lá no meu lucro. Mas que é polêmico, Não, eu posso defender aqui o lucro negativo, só como defesa. Todo bom advogado tem argumentos, né? Só para vocês refletirem. Eu sou contra o lucro negativo, mas vou apresentar aqui 2 hipóteses de lucro negativo. A primeira, a empresa financeiramente forte diz: eu preciso do acervo técnico para essa obra. Eu estou pagando para ganhar porque eu quero entrar nesse mercado e não tenho acervo. Essa é uma possibilidade. Eu não sou a favor, mas estou fazendo o papel do advogado aqui. Segundo, a empresa alega para a administração a seguinte situação.
Eu sou uma empresa boa, tenho uma quantidade de bons profissionais no meu quadro. Eu tenho aqui 2 engenheiros, 4 mestres, 3 encarregados que trabalham comigo há 10 anos, profissionais de primeira linha. E eu estou sem obra. Se eu não ganhar essa obra, eu vou ter que mandar essa galera toda embora. Eu vou perder 2 vezes. Primeiro, porque esses caras vão embora, não voltam mais para a minha empresa. Segundo, eu vou ter que pagar uma verba rescisória muito alta para eles. Por isso, eu prefiro perder um pouco, por isso o lucro ligeiramente negativo, e ganhar do outro lado. Eu mantenho os caras e não tenho que mandar eles embora agora. Dá para passar na tua avaliação, Murilo, ou não? Dá, inclusive na iniciativa privada, isso é muito comum, às vezes, a gente fazer esse tipo de situação, que é, por exemplo, imagina que tem uma grande empresa que ela contrata muito serviço de engenharia e que tu nunca teve a oportunidade de prestar serviço para ela. Às vezes, na primeira vez, na primeira obra que tu vai prestar o teu orçamento, tu vai dessa forma, né, baixando o máximo possível, ou ali ficando no 0 a 0, ou perdendo um pouco, para quê? Para ter uma relação de confiança com esse prestador, né, com essa contratante, e poder entrar naquele mercado e ser contratado mais vezes. E eu falo isso muito para o orçamentista, né? Quem presta serviço para a empresa de engenharia aí. Quantas vezes nós fazemos o serviço para o cliente com o valor 0, a gente não cobra nada, e se ganhar a licitação, ele paga a gente. A gente estabelece um prêmio, né? Nesses casos, então é um caso que eu entraria com o meu lucro 0, porque eu não vou fazer de graça. Professor Paulo Reis, um dos grandes especialistas de obras públicas do Brasil, que está nos acompanhando, amigo, diz, eu já passei por isso. Um outro colega disse, olha, pode ser também a empresa não querer deixar, acho que o Arthur Lima, as máquinas paradas. Ela tem o equipamento, não quer deixar parado, girando e coloca. Então, por isso é que o tribunal tem a linha de que a presunção de desclassificação não é absoluta. Se oportuniza para que o licitante justifique, você vai efetivamente checar e, se passar dentro do teu crivo, segue o jogo. Não é? Murilo, tinha um monte de perguntas, mas a gente tem mais 2 minutos. Eu já aprendi que em live a gente tem que acabar antes, para não chegar na hora e, puf, sumir. Eu faço meus agradecimentos, passo a palavra para ti, e aí você vai despedindo. O pessoal não ganhou o livro, 255, chegamos. Vocês veem o que é uma meta, pessoal? No Brasil, a gente precisa saber cumprir meta. E não pode não definir a meta e quando ela chegar a dobrar. Tem esse problema. Mas não conseguimos. Mas, ó, na semana que vem, a meta, se chegar no 300, a gente sorteia, eu sorteio o livro e dou um jeito de comprar o do Murilo e sortear também, mas tem que ter 300. Volta a dizer, vou passar para você porque tem 2 minutos. Volta a dizer, então, pessoal, quem quiser, se inscreve no link da bio para a aula do dia 5 de agosto. Vai ser muito legal e a gente vai ter mais tempo para discutir a questão de fiscalização do contrato. Eu vou tratar qual é a função do fiscal, onde é que entra o engenheiro, qual que é a diferença de fiscal de contrato para fiscal de obra e mais um monte de coisa. Murilo, você tem 1 minuto e meio, eu vou despedir da minha galera, vai falando, quando cair, caiu. Não, eu só vou fazer um prêmio de consolação. Olha só, galera. Quem fizer o print da live e marcar o Cláudio, me marcar, eu vou mandar para vocês aí via direct, tá certo? Esse livrinho do TCU e mais os 2 artigos da Polícia Federal que eu citei aqui, que foram apresentados no IBRAOP. Então, vou mandar esses 3 links aí para quem fizer o print. E, Cláudio, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Sabe que nós estamos juntos aí porque precisar. E, com certeza, teremos novas oportunidades. Já vou te convidar para também ministrar uma aula exclusiva para os meus alunos lá do curso de Orçamento de Obras. Valeu, obrigado. Murilo, parabéns pelo trabalho. Eu acho que você atua num público-alvo muito importante para o Brasil, que são os universitários. Você vê as universidades federais agora com a pandemia, simplesmente cancelaram o semestre e pronto. Ninguém pensou numa saída inteligente, de parceria com a iniciativa privada, de buscar novos métodos. Eu acho que são pessoas como você que trazem a visão do mercado privado para os estudantes que estão ingressando nele, que colaboram com o Brasil, que vão fazer o Brasil melhor, se não no ano que vem, por causa da pandemia, se não daqui a 2, mas em algum momento o teu trabalho vai surtir efeito. Muito obrigado, agradeço a sua atenção.
Faltam 5, 7 segundos. Pessoal, vai cair. Grande abraço aí para todo Valeu. mundo. Tchau.